Para entender melhor os impactos do tarifaço no Brasil, a gente recebe aqui no estúdio nosso analista de economia, Thaís Herédia, até para contar para a gente de que maneira essa tarifa de 50% pode impactar a relação dos investidores americanos aqui no nosso país. Thaís, boa noite. Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. A gente vem falando muito do ponto de vista comercial, né, dessa relação do Brasil, do grande parceiro comercial que é, do fato de termos um superávit, uma troca de comércio de 80 bilhões de dólares por ano, mas há uma outra conta também, Márcio, em que são muito mais bilhões de dólares, são mais de 300 bilhões de dólares, que é a quantidade de investimentos que são feitos no Brasil, chamado investimento direto no país, que é um investimento direto no setor produtivo, que acontece muito intercompanhias, que acontece muito já em negócios que já existem no Brasil, empresas e setores que já existem no Brasil, mas há também, nos últimos anos, essa é uma corrente bastante forte, nos últimos anos, novos projetos em que os americanos estão vindo ainda para o Brasil. Então, o tarifaço é o início da deterioração de uma relação econômica que passa da questão comercial e que essa percepção, quer dizer, esse mapeamento de, afinal de contas, nós não estamos falando apenas de troca de suco de laranja, café, carnes, aviões, que são setores estratégicos nessa relação, mas nós estamos falando também do dinheiro que os americanos recebem, quer dizer, o quanto essa desfiguração da relação dos Estados Unidos com o Brasil, mesmo que seja por fatores políticos, o quanto ela vai abalar essa relação econômica. A gente já trouxe aqui tantas vezes, são quase 4 mil empresas americanas que operam aqui. O número de empregos chega na casa do 1 milhão. Vamos dar uma olhada aqui então, Márcio, o levantamento da ANCHAM, que é a Câmara Brasileira de Comércio, né, entre Brasil e Estados Unidos, o estoque de investimentos de empresas americanas aqui no Brasil, passa de 357 bilhões de dólares. Isso significa, Márcio, 34% de todo o investimento direto no país. Então, os Estados Unidos respondem por 34% do estoque de investimentos aqui no Brasil nas contas da ANCHAM. Esses 3 grandes setores que estão aqui destacados são os principais destinos desse recurso: tecnologia e data centers, fabricação de veículos e energia e infraestrutura. Márcio, tecnologia, data center, fabricação de veículos, aqui a gente tem valor agregado. Aqui a gente tem indústria de alta qualidade, empregos de alta qualidade, geração de valor para a economia. É essa a preocupação dos empresários que estão aguardando essa bomba chegar dos Estados Unidos. Como a gente já disse, a bomba já chegou, na verdade. Os contratos estão sendo cancelados, problemas de financiamento. E só para terminar, Márcio, eu conversei agora há pouquinho, antes de entrar aqui no Prime, com algumas das pessoas que estão fazendo parte dessa comitiva brasileira em Washington. Esse primeiro dia de reuniões foi considerado positivo, né? Com empresários americanos. Muitas empresas americanas, né? Há uma expectativa para esse encontro de amanhã. E a percepção dessa comitiva é de que o gesto de uma comitiva de senadores que tem representantes de partidos da oposição e do governo, o gesto foi bem recebido. Mas ninguém consegue dar uma esperança positiva para o Brasil no curto prazo. Essa produção, essas empresas, elas acreditam no Brasil, né? Você sai do seu país, vai procurar onde é que eu vou botar dinheiro? Onde é que eu vou botar dinheiro? Vou botar nesse país aqui. Sabendo dos riscos que existem nesse país naturalmente instável. Donald Trump só acrescentou mais riscos a esse país. E como você disse, não é só questão comercial, mas também tem a questão política. E aí tem uma culpa nossa também nisso, né? Olha, em vez de falar de culpa, Márcio, eu entendo essa ansiedade, né? Porque a gente está vendo o problema chegar. Eu acho que tem uma responsabilidade muito dividida aí. Como é que a gente conseguiu chegar aqui? Quer dizer, vamos pensar primeiro como é que a gente conseguiu construir uma relação que tem essa força, que tem esse tamanho, né? De um volume gigantesco de investimentos aqui no Brasil, né? De uma troca comercial que não é primária, como é com a China, por exemplo, que é o nosso maior parceiro, mas que tem valor agregado, que tem tecnologia embarcada. Como é que a gente faz para preservar isso
É disso que a gente não pode abrir mão. E aí, a culpa ou a responsabilidade é de todo mundo envolvido. Quer dizer, não dá para o governo dizer, olha, não fui eu que causei o problema e não apresentar a saída. Apresentar um pacote que ajuda, joga uma boia, faz as empresas respirarem nesse momento é importante, mas nós estamos falando aqui de questões estratégicas, de questões de longo prazo, não é só para agora. Bom, a Thaís Herédia continua com a gente porque os investidores já estão precificando, já estão colocando valor nesse tarifaço que tudo indica, pessimisticamente falando, é claro, que vai entrar em vigor a partir de sexta-feira. E aí o que a gente pode esperar, Thaís, de dólar e bolsa? Hoje o dia foi horrível. Hoje o dia foi ruim, Márcio, mas de novo, vamos dar uma olhada nos números aqui. A Bolsa caiu mais de 1%, é uma queda relevante, mas olha o dólar não teve uma alta expressiva, chegou a bater nos 5,60, voltou. O real, dentre outras moedas emergentes, e também o euro, por exemplo, o euro perdeu mais de 1% para o dólar hoje. O dólar, com o resultado do acordo comercial com a União Europeia, o dólar se fortaleceu hoje, né? Mas não se fortaleceu tanto na comparação com o real. Por quê? Porque aqui a gente tem algumas situações do Brasil. O Brasil é um país que tem muita reserva internacional. O Brasil é um país que tem uma taxa de juros que ainda continua atraindo investimento aqui em portfólios de renda fixa e tudo mais. Então, por enquanto, eu não encontrei nenhum economista que tenha segurança para dizer assim, o dólar vai subir com o tarifaço. Não, o dólar vai cair com o tarifaço. Isso dá o grau de incerteza para apontar minimamente uma tendência de comportamento dos mercados. A grande questão aqui é como é que o investidor vai distribuir a sua percepção de risco entre as economias brasileira e americana.